paz a todos. Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Amados, sejam bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Eu sou Ricardo, um filho amado de Deus. Deus tem tocado no meu coração com palavras que eu tenho compartilhado no canal. E nós estamos fazendo aí uma série com 7 chaves voltadas para a liderança, onde Deus tem tocado fortemente no meu coração para entregar. Hoje nós falaremos sobre a segunda chave. Então essas 7 chaves são voltadas à parte de liderança. Nós estamos falando aí sobre comunicação e liderança para todos, com base cristã. Falamos na primeira chave sobre a importância do líder, sobre quem é líder, se você precisa ser líder para participar disso, para receber essas 7 chaves, não. Porque todo mundo em algum momento exerce algum papel de liderança. Em algum momento você vai exercer algum papel de liderança na sua vida. E como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com as pessoas? Normalmente as pessoas nos colocam nas tarefas. E nós sabemos lidar com as tarefas, mas não sabemos lidar com as pessoas. Isso foi o que mais Jesus veio nos ensinar nesta terra. Vamos lá? Então aqui as 7 chaves, não vou entrar novamente, só no tópico aqui para que você se abra para aprender, independente de quem você seja, um líder religioso, um pastor, um evangelista, presbítero, diácono, alguém da igreja católica, um padre, um dono de um comércio, de uma padaria, de uma loja de roupas, alguém que trabalha numa empresa, que trabalha com equipes numa indústria, num comércio, alguém que ainda não exerce nenhum papel de liderança. Essas chaves são para todos nós. Essas chaves são para todos nós. E o que fará a diferença de você aproveitar ou não esse conteúdo vai ser à sua disposição. Como está aqui, como o professor Mário Sérgio Cortella, bastante conhecido por todos nós, nos deixou aqui de ensinamento. Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Então, como você pode ensinar alguém, liderar alguém, se você não se dispor a aprender? Como eu estou me dispondo aqui em transmitir esse conteúdo, toda vez que eu compartilho esse conteúdo, eu também aprendo. Então nós temos que estar dispostos a aprender sempre. Na vida, por mais conhecimento que a pessoa tenha, mais livros que ela tenha lido, mais eventos que ela tenha participado, ela inicia a vida conhecendo muito pouco e termina a vida conhecendo um pouquinho a mais. Mesmo tendo muito estudo. Nós não somos donos da verdade, não sabemos tudo. Jesus sabia tudo. Ele deixou ferramentas poderosíssimas na sua palavra para usarmos da forma correta, para tratarmos as pessoas como pessoas, para tratarmos as pessoas como ele nos ensinou, amando ao próximo como a nós mesmos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Existe um jeito, vamos lá? Bom, hoje nós falaremos sobre a segunda chave. Então, um líder que pratica empatia, equidade, aliás. Um líder que pratica equidade, empatia, nós falaremos também. Um líder que pratica equidade. E a palavra do Senhor que me deu base para falar sobre isso está no livro de Hebreus, no capítulo 1, os versículos de 8 a 10.
palavra do Senhor que vai dizer assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Olha que tremendo isso, amados. Olha que tremendo. A quem Deus dá a sabedoria, o conhecimento, a diferenciação aí da iniquidade com a equidade. Equidade é um termo bastante utilizado nos dias de hoje. Não era tão conhecido no passado, mas sempre esteve aí. Sempre esteve aí na Bíblia. Só não era praticado. E a própria palavra, né? Aqui, talvez outras traduções tratem com palavras um pouco diferentes, mas o significado é este. Na palavra do Senhor, quem tem o hábito de leitura bíblica verá em muitos capítulos da Bíblia se falar de iniquidade e pouco de equidade. E aqui, para termos uma base do que vem a ser esses termos, eu coloquei essa imagem que ela é muito explicativa, né? Até começarmos a falar de equidade, falávamos mais de igualdade. Não, as pessoas precisam ser tratadas com igualdade. Até eu tenho 47 anos e ao longo da minha carreira profissional, pessoal também, de escola, eu sempre ouvi falar muito de igualdade. As pessoas precisam ter igualdade, elas precisam ter o mesmo tratamento para uma oportunidade, que é como está aqui, né? Esse é o significado do termo igualdade. As pessoas recebendo o mesmo tratamento, tendo as mesmas oportunidades. Mas a equidade vai além disso. A equidade vai além disso. A equidade, como está na imagem, como está no texto também. As pessoas, elas precisam ter os recursos necessários para as mesmas oportunidades. Então aqui, se nós olharmos, né, as pessoas aqui na cerca, a igualdade vai dar um banco para elas da mesma altura? Tem igualdade aí. Tem igualdade, os bancos aí são todos da mesma altura. De fato, tem igualdade, mas todas têm a mesma oportunidade de chegar ao recurso que está sendo oferecido? Na outra imagem, não. Na outra imagem, as pessoas recebem recursos diferentes. E aí sim, elas têm a mesma oportunidade. Têm a oportunidade de fazer o melhor que elas podem fazer com recursos diferentes. Isso é equidade. Quando você oferece recursos diferentes para que as pessoas consigam atingir determinadas tarefas, para que elas consigam concluir determinadas tarefas com o recurso que ela precisa, específico para ela. Se pegarmos as empresas, por exemplo, empresas que mexem com carga, onde trabalham homens, onde trabalham mulheres, de alta, baixa estatura, com força física diferente, existem equipamentos adaptados para essas pessoas, equipamentos para movimentação de carga, equipamentos com regulagem de altura. Hoje em dia até carros são dessa forma, né? Isso é equidade. Isso é equidade. Quando as pessoas têm recursos diferentes, os recursos específicos para elas, para que elas possam executar as atividades dela. E aqui, a palavra de Deus mostra isso.
Deus nos deu aqui, ele está falando aqui de Jesus, que ele subsiste pelos séculos dos séculos, que ele era, como está lá em João, ele é o princípio, ele era o verbo, no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E Jesus foi uma pessoa que mais praticou equidade nesta terra. Ele foi a pessoa que mais praticou equidade. Se olharmos aqui apenas em alguns momentos, alguns trechos, para ficar de aprendizado para todos nós, quando ele selecionou os 12 apóstolos. Ele selecionou os 12 apóstolos, que ainda eram discípulos. Eles eram discípulos. Cada um tinha sua personalidade. Cada um sabia fazer alguma coisa diferente. Ainda que houvessem, por exemplo, alguns que soubessem pescar, um que cobrava impostos, outro que era guerreiro, outro que era ladrão. Cada um tinha suas habilidades. E Jesus soube tratar com cada um deles. E ele não tratou igual com todos eles. Alguns, como Pedro, que tinha um temperamento enérgico, Jesus agia de uma forma, falava com ele de uma forma. Com João, que era uma pessoa mais amorosa, Jesus tratava de outra forma. Com Judas, Jesus exortou bastante ele até no último dia, quando ele traiu Jesus. Jesus à mesa praticamente ali deu a ele a última oportunidade. Aquele que está comigo na mesa, que põe a mão no prato, este é o que vai me trair. Jesus dali, na mesa, deu uma outra oportunidade para Judas. Mas o coração dele já estava cheio do próprio egoísmo, de frustração. Ele já estava frustrado e nada que Jesus falasse mudaria o que ele colocou no coração. Mas Jesus o tratou com equidade. Ele não tratou com igualdade. Ele falou algo específico que só ele saberia. Talvez aqueles que estivessem à volta não soubessem o que Jesus estava falando. Mas como assim, Jesus? Tanto é que Pedro também negou a Jesus por 3 vezes, traiu também. Pedro também traiu Jesus, o negando por 3 vezes, como Jesus havia lhe dito. Mas Pedro se arrependeu. Judas também, mas Judas não usou arrependimento para mudar de direção. Ele fez algo pior ainda, e não é o propósito desse tema, mas é sim falar que Jesus tratou a todos, não só os apóstolos, né? Os apóstolos aqui é o primeiro caso, que ele tratou as pessoas com equidade, não com igualdade. A cada um ele deu recurso conforme precisava para atingir os seus objetivos. Aqui também vemos o que Jesus fez com alguns romanos. Muitos ele exortou, mas houve lá o centurião de Cafarnaum. Houve um centurião que clamou a Jesus para curar o seu servo. E Jesus o ouviu. E Jesus atendeu o seu pedido, porque viu fé naquele homem. E o próprio Jesus declara: nunca vi um homem com tamanha fé como aquele centurião. Ele declara que ele não viu nem entre os próprios judeus, nem entre os próprios apóstolos. Não vi tamanha fé em lugar algum como a tua.
E Jesus fez algo tão tremendo que curou o servo dele de longe. Como dizemos, né? Deus, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Ele deu uma ordem, como aquele centurião estava acostumado a dar ordens, e as pessoas obedeciam. E a palavra de Deus, né, tem poder. Através da palavra, Deus criou todas as coisas. E através da palavra, Jesus liberou uma palavra de cura para o servo daquele centurião e ele foi curado. Houve um outro também, Cornélio, que era um homem temente a Deus, apesar de ser romano. Era um homem temente a Deus que cumpria a palavra, mas faltava conhecer Jesus. Então Jesus enviou a Pedro a falar com ele. E Pedro não entendia, mas foi. E aquele homem se converteu a Jesus Cristo, reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O próprio Jesus disse: Cornélio, você é um homem bom. Você é um homem temente a Deus. Só lhe falta o caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Então ele tratou também os romanos com equidade. Haviam romanos bárbaros, haviam romanos terríveis. E Jesus exortou aqueles que tinham que exortar, mas deu oportunidades específicas para aqueles que quiseram aproveitar essas oportunidades. Os samaritanos também, todos nós conhecemos a passagem onde Jesus fala da mulher samaritana, fala com a mulher samaritana, e ela ali cheia de mágoa, cheia de tristeza no coração. E Jesus abre os olhos para ela, revela coisas que só ela sabia, para que ela acreditasse que ele era o Cristo, ele era o Salvador, ele era o Messias. E aquela mulher tem sua vida transformada, e aquela população tem sua vida transformada através de uma pessoa. Deus usa pessoas para fazer a obra. Pode usar você e eu. Se dedique a esses ensinamentos, se dedique a distribuir esses conhecimentos. Ele tratou aqui essa mulher samaritana com equidade. Foi específico naquilo que machucou a vida dela por uma vida. Uma vida ferida por mágoa, por ressentimento, por dor. E vem vem o próprio Deus, um servo, nós que somos servos. E vem o próprio Deus falar com aquela mulher. E vem Jesus falar com aquela mulher. Ele a tratou com equidade, não foi com igualdade, porque ele podia juntar uma multidão ali, falar com aquela multidão, e talvez aquela multidão nem desse ouvidos a ele. Mas aquela mulher deu. E aquela mulher levou a palavra de Deus para a região onde ela morava. E Jesus entrou em Samaria, já com um relato daquela mulher. E Paulo, o que falar, né? Que falar então de Paulo? Todos nós conhecemos que ele era da parte dos romanos, ajudava os romanos, era uma pessoa muito temida, perseguidora de cristãos. E Jesus já tinha ressuscitado e foi a ter com Paulo. E falou ali com Paulo: por que me persegues? E o deixou ali sem visão por alguns dias e falou que ele fosse procurar Ananias. E Ananias, temeroso: não, mas esse homem é terrível, perseguidor, matador de cristãos. E Jesus revela: ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para minha obra.
vai, faça como eu estou pedindo. E Ananias foi, e a visão de Paulo foi devolvida. E a visão de Paulo foi devolvida. E Paulo se tornou um grande apóstolo. Escolhido por Deus também, escolhido por Jesus. Como todos os outros 12. Paulo também foi escolhido por Jesus. E Jesus o tratou com equidade. Precisava ser exortado, precisava ter os olhos abertos. Jesus, a princípio, se nós não conhecêssemos o restante da passagem, olharíamos falando, meu Deus, Jesus cegou aquele homem, o derrubou do cavalo. Olhando desta forma, não entenderíamos o que Jesus estava tentando fazer. Na nossa visão, talvez pensássemos que é isso mesmo, né? Foi tratado com igualdade, foi punido, e é isso mesmo, tem que ser punido mesmo. Com a nossa limitação humana, se nós não conhecêssemos o restante da história, julgaríamos assim. Nós falamos na primeira chave sobre justiça, e a justiça pela justiça do homem, aí ele teve o que merecia, que fique assim pro resto da vida. Mas não. Jesus não estava tratando Paulo com igualdade. Estava tratando com equidade. Estava exortando ele. De certa forma, o puniu. Mas era a única forma, Jesus sabia que era a única forma de fazer ele mudar de rumo. Era a única forma de fazê-lo mudar de direção. Não que nós temos que fazer as coisas dessa forma, punir as pessoas para fazer com que elas acordem, não é isso. Mas sim, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos. E não adianta a gente ficar passando a mão de amigos, de parentes, de irmãos. Nós temos que falar a verdade, nós temos que trazer os fatos, como nós vimos lá na chave sobre justiça. E tratar as pessoas com equidade. Muitas vezes, a equidade aqui vai ser dar recursos bons, coisas boas para as pessoas, para que elas consigam ter as mesmas oportunidades, como está aqui na imagem. Mas muitas vezes, vamos ter que tratar com equidade, com os recursos para aquela pessoa, para que ela entenda. Olha, é assim. O caminho que você está indo não é o melhor. Olha os fatos aqui, você já fez isso outras vezes, não deu certo. Isso é equidade. Porque senão nós, como líderes, falamos com as pessoas, entregamos as tarefas, passamos as tarefas aí para as pessoas. Eu tratei todos com igualdade. Refiz uma reunião, juntei todo mundo e falei, olha, a meta é essa, o objetivo é esse, hein? Vamos lá, hein? Confio em vocês, hein? Tamo junto. É isso, né? É um termo bastante usado. Tamo junto, hein? Com cristão não tem isso de tamo junto, irmão. Um líder cristão nem usa essa frase, tamo junto. Que aquele que fala que tá junto, quando a corda aperta, é o primeiro a abandonar o barco. Quando a água começa a subir, é o primeiro a pular fora do barco. Então não tem essa de tamo junto. Estamos no mesmo propósito? Estamos no mesmo objetivo? Que ferramentas você precisa para fazer a sua melhor entrega? E aí um líder tem que ter a consciência de tratar as pessoas com equidade, fazer reuniões individuais com as pessoas. O objetivo é um só. Numa empresa, numa igreja, numa loja, num comércio, na padaria, em casa também. A equidade a gente pode aplicar em casa também.
Você não vai dar os mesmos recursos para o seu marido, para sua esposa, que você dá para os seus filhos que têm menos força. O objetivo, por exemplo, é manter a casa limpa, organizada, cuidar das plantas, dos animais. E você pode ir atribuindo tarefas para os filhos também, onde eles façam menor esforço, mas é onde eles vão ali aprendendo que todos têm que ajudar. Isso é equidade. Na empresa tem uma meta audaciosa para ser atingida, uma meta que pode até ser, aos olhos das pessoas, impossível de ser alcançada. Mas se o líder é um líder justo, se traçou os planos de acordo com a realidade do lugar que ele trabalha, a meta é atingível. Conceito de justiça. Mas vai precisar das pessoas, com certeza. E aí a diferença é conversar com as pessoas para entender. Olha, a meta é tanto. O que você precisa para entregar tanto? Como Jesus fez, não tem a parábola dos talentos? Na parábola dos talentos, uma pessoa recebe 5 talentos, outra 2 talentos e outra 1. As pessoas recebem talentos de formas diferentes de acordo com a capacidade de cada um. Isso não é discriminação, não é querer dizer, tá falando, né? Jesus, para quem ainda não conhece tanto da palavra de Deus, mas Jesus fez diferença. Por que ele deu 5 talentos para um, 3 para o outro, 2 para o outro e 1 talento para o... Tratou com não. Ele tratou com equidade. Porque ele sabia da condição de entrega de cada um. Aquele que recebeu 1 talento tinha algo a ser trabalhado na vida dele que nem ele entendeu. E ele enterrou aquele talento. Ao que recebeu 2, ele multiplicou. O que recebeu 5, ele multiplicou. Que Deus conhecia a capacidade de entrega de cada um. E Deus deu a oportunidade, Jesus deu a oportunidade. Nessa parábola, ele mostrando que as oportunidades são dadas para todos. As pessoas têm tempos diferentes de entrega, conhecimentos diferentes para entrega. É uma parábola, né? Nós não temos todos os detalhes, mas pode ser que o que entregou 5 talentos tivesse mais habilidade com o que ele lhe dava. O de 2 tinha um pouco menos e o que tinha 1 talento um pouco menos, mas todos tinham que entender o propósito, que era cuidar daqueles talentos e fazer eles frutificarem como sementes. Que tinha 1 talento e não entendeu. Ele enterrou o talento e nada fez com ele. E aquele senhor, que é Jesus, né? Essa parábola fala de um senhor que entregou os talentos e viajou. Mas é Jesus, né? É Jesus entregando para você e para mim os nossos talentos para que a gente multiplique, que é o que eu estou fazendo aqui. Multiplique os seus conhecimentos, compartilhe com as pessoas, trate as pessoas com equidade, não com igualdade. A equidade está acima da igualdade. Pense dessa forma. Espero que essa palavra tenha... Eu não estou mais compartilhando, mas... Espero que essa palavra toque no seu coração. Que você tenha compreendido a diferença do conceito de igualdade, equidade. Que você possa praticar isso no seu dia a dia. Mas eu não sou líder. Melhor ainda. Melhor ainda que você ainda não é líder. Ainda, coloque isso na sua mente. Ainda não é líder. Mas se você ir colocando esses conhecimentos em prática, quando você tiver uma oportunidade, você já saberá o que fazer.
Porque primeiro a gente entrega. Depois as pessoas veem o que estamos entregando e reconhecem. Então, se você começar a exercer hoje um papel de liderança, tratando as pessoas com justiça, com equidade, você será visto, você será notado. E eu te garanto isso, você será notado. E a diferença está no que você faz com o conhecimento que você está recebendo. Mesmo não sendo líder. É a máxima do ser para ter. Primeiro nós somos, primeiro nós fazemos o nosso melhor. E aí, falando de trabalho, né? As pessoas veem o que nós estamos fazendo e vão nos dando oportunidade. Deus vai abrindo portas, Deus vai entregando os talentos. Talvez Ele te entregue um talento só por enquanto, daqui a pouco 2, e se você começar a multiplicar esses talentos, você será reconhecido. E se você não for reconhecido no lugar que você trabalha, você precisa conversar com a sua liderança sobre isso. E se nada for feito, aí é porque você está de fato no lugar errado. E aí você procura outra oportunidade. Mas tem um caminho. Justiça. Isso também tem a ver com justiça. Seu chefe, seu líder, seu gerente tem o direito de saber o que você pensa, a expectativa que você tem. E muitas vezes nem ele está preparado para perguntar. E você o chama, conversa respeitosamente e entende aonde ele quer que você chegue e onde você quer chegar. É assim que funciona. Mais uma vez, agradeço a todos. Espero que essa palavra toque no seu coração, transforme a sua vida. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados.